Pessoal, vim aqui hoje aproveitar como deixa um editorial do jornal Financial Times, publicado nesta segunda-feira, 25 de novembro. É uma forma também que eu tenho de emitir uma opinião sobre como a imprensa se comporta em relação ao governo Jair Bolsonaro. E eu escolhi uma publicação de enorme prestígio lá fora. O Financial Times não é uma das publicações mais populares do planeta, mas está seguramente entre as 3 ou 5 publicações mais influentes do planeta. O Financial Times é um jornal, todo mundo conhece porque ele é editado num papel cor-de-rosa, hoje a questão do papel não é mais a relevante, mas é um jornal que nasceu na Praça Londrina, no mercado financeiro londrino, e se tornou talvez no primeiro jornal tipicamente global, isso muito antes ainda da internet, para vocês terem uma ideia. Ou seja, ele fala para uma plateia seleta de pessoas dentro de governos, dentro de grandes instituições financeiras, para a elite intelectual e acadêmica de várias partes do mundo. Ou seja, é uma publicação de enorme influência junto àqueles que tomam decisões políticas e econômicas em relação ao Brasil. E muitos de vocês escrevem comentando, a mídia é isso, a mídia é aquilo. Vocês vão notar em primeiro lugar que eu nunca falo a mídia ou a imprensa. Eu considero essa paisagem tão diversa, tão rica. O Brasil também tem uma imprensa viva, ativa, livre, que concorre, que briga, que compete. Faz erros, faz muitos erros, como em qualquer lugar, mas isso é essencial para a preservação de uma democracia como a brasileira. Então, quando eu falo a imprensa, eu tomo muito cuidado. Eu me refiro a que órgão da imprensa, em que situação. E por que eu escolhi o Financial Times? Porque ali tem uma série de recados importantíssimos ao governo Jair Bolsonaro. Vamos ver se vocês concordam com os recados. Eu vou dizer também com quais deles eu acho que a pegada do Financial Times reflete exatamente a situação dos fatos, tal como eu os identifico no Brasil, e quais aqueles que a gente poderia dizer, bom, eles ali não estão tão bem informados. O editorial começa dizendo o seguinte, que em boa medida o presidente Jair Bolsonaro provocou manchetes por razões negativas. É impossível não concordar. Todas as grandes crises políticas que tivemos até aqui, até a soltura do Lula, foram sempre provocadas pelo próprio governo, ou por frases que não fazem sentido, ou pela dedicação a assuntos, como o próprio Financial Times diz, que às vezes parecem uma obsessão, parece uma preocupação doentia, que acaba apenas, e se refere especificamente à questão da Amazônia, acaba distraindo a atenção do público das mudanças positivas que estão acontecendo no país. Primeira frase do Financial Times. O próprio governo distrai o público das coisas positivas que o governo tem para dizer a respeito do país. O primeiro ponto que o Financial Times assinala, eu acho que todos os comentaristas sérios no Brasil também assinalam. Tira um pouco a espuma das redes sociais, tira um pouco essa distração de questões irrelevantes e a gente vai ver que o governo finalmente colocou uma pegada estratégica, um eixo estratégico que é mexer com a Previdência. Não tinha outra coisa para fazer e ele resolveu fazer e isso passou no Congresso agora no mês passado e foi, como se fala em inglês, estou usando aqui da expressão, estou lendo aqui no meu tablet, é um landmark achievement. É realmente uma data histórica, a aprovação da reforma da Previdência. Isto não tinha sido conseguido pelos que antecederam o Paulo Guedes e a equipe de economia nos governos brasileiros. E aqui vem uma observação muito inteligente do Financial Times. É importante ver que essa reforma da Previdência foi aprovada no Brasil contra a natureza da classe política brasileira, que é, como eles falam em inglês, self-serving. O Financial Times é muito preciso nisso. Ele diz que a classe política brasileira existe em boa medida para se servir, para ela mesma. E considerar que uma classe política que tem como natureza servir a si mesma, aprovar uma reforma com todo o conteúdo impopular que ela tem, é inegavelmente impopular, é o que eles chamam de uma data histórica. Porém, e aí vem uma argumentação importante do Financial Times. Os levantes ocorridos no Chile, se a gente quer chamar de ato terrorista, não me interessa muito esse tipo de nome, me interessa registrar o fato. Os protestos de massa no Chile culminaram com a maior demonstração de massa desde a saída da ditadura do Pinochet, elas deram um
banho de água fria no governo brasileiro. A gente vai percebendo esses sinais e o próprio Financial Times aponta esses sinais também. Ele diz o seguinte: o que aconteceu no Chile esfriou o entusiasmo do governo brasileiro, apoiado numa equipe de economia que tem à sua testa o ministro Paulo Guedes, que é um egresso da Universidade de Chicago nos anos 70, que em boa medida serviu de inspiração para as doutrinas econômicas que se tentou levar adiante no Chile. Se elas foram levadas corretamente ou não é outra coisa, mas para o imaginário popular, o que aconteceu no Chile é um alerta para quem pretende repetir no Brasil algumas das posturas, algumas das doutrinas de economia aprendidas em instituições acadêmicas. Vejam como essas ideias são importantes nas decisões políticas, a gente nunca pode esquecer isso, que estão sendo tentadas levar ao Brasil. E aí assinala o Financial Times em editorial: o presidente brasileiro decidiu adiar a submissão ao Congresso brasileiro da reforma administrativa, com a qual ele tenta pegar exatamente o setor público, exatamente a questão dos gastos públicos. Ela é essencial se a gente quiser lidar com o tamanho do Estado brasileiro e com as travas que a nossa economia sofre. Se a gente não lidar com esse monstro, a gente não consegue implementar qualquer reforma significativa que destrave. Essa é a sensação que a gente tem. Esta é a afirmação do Financial Times. Esse medo é o primeiro vacilo. A palavra que eles usam, wobble, é vacilada, é a primeira freada que o governo até agora dessinalizou num plano muito ambicioso de reforma econômica. Segundo o Financial Times, as reformas que o Brasil pretende fazer são as mais ambiciosas entre todos os mercados emergentes. Olha a importância disso também como projeção, como propagação de uma intenção de governo. E aí vem Lula fora da cadeia, livre, solto, melhor dito, né? Porque continua condenado, tem ainda aí vários processos pela frente, e o Lula não perdeu tempo, assinala o Financial Times, de carimbar Guedes e a equipe econômica do governo como uma destruidora de empregos. Evidentemente não corresponde isso aos fatos, mas a descrição que o Financial Times faz da evolução da política brasileira nos últimos dias me parece bastante acurada, bastante acertada. Por enquanto, assinala o jornal, o programa do Guedes está intacto. O Congresso brasileiro está discutindo planos para mais privatizações, o Congresso brasileiro está discutindo gatilhos automáticos caso municipalidades e estados quebrem as regras fiscais, e está tratando, está confuso ainda, mas está tratando de dar uma, eles nem falam reforma tributária, eles estão tratando de dar uma arrumada no notoriamente caótico sistema tributário brasileiro. Isso aí tudo são, digamos, propostas que o governo tem para atacar problemas centrais da nossa economia. Não é à toa, aí o Financial Times lembra um fato que a gente sempre tem que pôr na cabeça: no ranking mundial de fazer negócios, onde é que é mais fácil fazer negócios, onde é que é mais tranquilo fazer negócios, o Brasil ocupa a posição 124. 124. Vocês imaginem o que isso significa do ponto de vista da comparação internacional. Onde é que é melhor, onde é que é pior fazer negócio. O Brasil está de lugar 124. Não vou dizer o que eu acho disso, porque não precisa, já está razoavelmente implícito na minha forma de comentar isso. Agora, essas reformas às quais o Financial Times acaba de se referir, não só as privatizações, mas sobretudo as reformas administrativas, elas são essenciais. Elas querem reduzir, por exemplo, a estabilidade do servidor, ela quer mexer nos salários que são pagos no setor público, que excedem em muito dos setores privados. Desculpem entre vocês, aqueles que são funcionários públicos, fizeram uma boa faculdade, prestaram o seu concurso, pensam no país, mas estou falando de maneira geral. De maneira geral, como o próprio jornal também conclui, e é a conclusão da grande maioria dos economistas sérios no Brasil, os salários do setor público excedem por larga margem aquilo que é pago para funções semelhantes no setor privado. Não é surpresa, e aqui tanto eu como os outros comentaristas, como o Financial Times assinala, não é surpresa a enorme e determinada resistência e oposição que uma proposta de reforma desse tipo recebe por parte de 630 mil
servidores públicos federais, apenas os federais. Aqui vem o ponto crucial deste editorial que eu tomei como deixa para poder falar do papel da mídia em relação ao governo Jair Bolsonaro. O risco, assinala o Financial Times, é o Bolsonaro perder os nervos. Vocês acham isso um exagero? Eu não acho. O risco, assinala essa influente publicação internacional, é que este momento favorável a romper essas resistências e oposições em favor das reformas necessárias se perca. Há uma suspeita em Brasília, assinala o jornal britânico, que o presidente se deixe eventualmente levar pela tentação de mudar um pouco a sua postura em relação às reformas econômicas em favor de garantir um pouco mais de popularidade, porque são muitos adversários a serem enfrentados ao mesmo tempo e sabemos nós, com uma precaríssima base política no Congresso, onde se dá o embate decisivo em relação a essas reformas, além do trabalho de articulação em torno de um pacto federativo e além do trabalho de articulação e liderança políticas para que a sociedade, como aconteceu na reforma da Previdência, crie um consenso em torno das medidas necessárias para que a economia do Brasil cresça muito mais do que ela está crescendo hoje. Para complicar ainda mais as coisas, assinala o Financial Times, o Bolsonaro quebrou o partido com o qual ele foi eleito presidente e está gastando muitas das suas energias políticas agora fundando o seu próprio movimento político. Muita coisa está em jogo no Brasil para que se pense em arriscar as reformas econômicas em função de populismo ou em função de ganho político de curto prazo. O gigante latino-americano, assinala aqui o Financial Times, ele deixou muito tempo passar até arrumar suas finanças públicas e até colocar o país como um lugar mais atrativo para se fazer negócio. Eles não estavam falando nem em atrair investimento estrangeiro, fazer favorzinho para quem investe aqui e quer levar um pouco de volta depois como retorno. Ele está falando, não, com ambiente de negócio. Isso pega desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas. O nosso ambiente de negócio é péssimo. Ou ele muda ou o Brasil não cresce. Se o Brasil perde esta oportunidade agora, eu costumo traduzir oportunidade por janela histórica. Nós temos uma janela histórica aberta de fato. Se ela se fecha agora, é bem provável que investidores e empreendedores olhem para outro lado. Agora vai meu recado a você, que acompanha aqui o canal e me enche de prazer e de orgulho, o reconhecimento, o apoio, e o prestígio que vocês dão, vindo aqui, comentando, escrevendo e tudo mais. Há alguma coisa a duvidar do que foi dito nesse editorial? Que nós temos uma janela histórica, que ela não pode ser perdida, que é necessário manter liderança e sentido estratégico, que as resistências às propostas de reforma econômica vêm de vários setores e ainda por cima agora esta situação se complica com a eventual capacidade de uma oposição populista de esquerda se organizar contra, o que seria, na minha opinião, apenas o reflexo da incapacidade do governo de levar adiante o que ele quer. Há alguma coisa a reparar? Quando a gente fala da posição da mídia, tem várias verdades colocadas aí num editorial como esse, e alguns recados duros ao presidente brasileiro, dizendo o seguinte, em resumo, o senhor está perdendo tempo com algumas questões que apenas distraem daquilo que se pode enumerar como propostas e medidas positivas para o país. E esta é uma questão política, essencialmente, não é uma questão técnica. Eu queria ter, mesmo que é o que acabei de fazer, usado a oportunidade de, através de uma postura de uma publicação internacional respeitada, mostrar como muitos dos recados que se fossem dados aqui por jornais brasileiros, muitos de vocês iam dizer assim, isso aí é má vontade da mídia, isso aí é mau humor da mídia, isso aí é impaciência da mídia, isso aí é uma postura equivocada da mídia. Não, vejam, a gente pode chegar a consensos em relação a alguns fatos essenciais que ajudam a gente a entender o momento crucial pelo qual nós estamos passando. Janela aberta, temos. Oportunidade histórica, temos. Não se realizam sozinhas. Vão demandar estratégia, direção, sentido e liderança.
Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Até o próximo vídeo.